Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nessa terça-feira, dia 12 de agosto, celebremos em comunhão com toda a igreja a 19ª semana do tempo comum. O evangelho de nossa meditação está em Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 5, 10, 12 a 14. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os vossos anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que estás no céu. Que vos perece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. De modo, o Pai que estás no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje, Jesus vem mostrar para os discípulos, como se forma a comunidade. Veja que os discípulos perguntam, sobre o reino dos céus. E Jesus, então, mostra para que aqueles discípulos, como que é o reino do céu. Jesus, então, compara o reino do céu como uma comunidade. Uma comunidade que não basta, A comunidade não pode pensar somente em riquezas e poder. Mas o importante de uma comunidade é aquele que se converte. O mais importante para nós, uma comunidade, é aquele que se converte. Assim, nós vamos encontrar aquelas pessoas, muitas vezes que se afastam da comunidade, uma comunidade que deixa, a pretensão de poder, de poder, de permanência, de pertença. Muitas vezes a gente encontra as pessoas, que somente estão, por poder, buscando algo, que satisfaça a si mesmo. Por isso, então, que Jesus vai mostrar para eles, quando coloca essa criança no meio deles, No meio deles, acolher, acolher aqueles que mais necessitam, acolher os mais fracos, acolher aqueles que mais precisam, O acolhimento fraterno, é assim, que é a comunidade. É assim que tem que ser a comunidade, principalmente quando aquelas pessoas que se afastam da comunidade. Se nós olharmos, quando uma pessoa se afasta, a gente não vai nem atrás, não busca saber o porquê que aquela pessoa se afastou, o porquê que aquela pessoa não está vindo mais na comunidade. Então Jesus usa muito isso aí, Jesus encontra nas palavras. Não quer poder, não quer distinção de valores, mas o acolhimento, aquele acolhimento que o afeto nas pessoas. Por isso que Jesus até usa aqui no final essa parábola, Vai mostrar para nós, Jesus conta esta parábola, para nós, para cientificar a comunidade inteira. A comunidade inteira que tem que estar presente na vida daqueles que mais sofrem, daqueles que se afastam, se preocupar em procurar aqueles que se afastou, dar conta, dar conta daquele que não vem, o porquê que ele não vem,
né? Então, às vezes, aquelas pessoas que não vêm, já não vêm na comunidade, que fica assim 2, 3 domingos sem participar das missas e das ações da comunidade, aquelas pessoas se sentem fracas, aquelas pessoas se sentem como que não tem importância para a comunidade. E Jesus aqui então vai falar, né, nessa parábola, né, o pai que busca, né, aquele que busca, aquele que não veio, aquela ovelha que não está junto com todas aquelas, né, ela vai se sentir importante quando ela for encontrada. Quando a gente visita, principalmente a gente visita alguém. Quando a gente faz uma visita para alguém, aquela pessoa se sente importante, se sente mais alegre, vivida, né? Então a gente tem que viver assim. Não importa o poder, não importa, né, os valores que a comunidade tem, mas sim, né, o acolhimento, olhar para o irmão, olhar para o mais pobre, o mais afastado, olhar com mais carinho, né, aquele que precisa. É assim nós vamos vivendo uma comunidade forte, uma comunidade fortalecida no amor de Jesus, né? Por isso que quando Jesus vai falar para nós, né, o olhar de Jesus, o olhar e o agir de Jesus, né, certamente quando uma comunidade ela age e olha com o olhar de Jesus, né, diferenciado para aqueles que mais necessitam, né, aí é uma comunidade alegre, uma comunidade mais vivida, uma comunidade mais fortificada um com o outro. E assim nós nos entregamos o nosso coração, a nossa vivência, o nosso querer para com o outro, né, o mais pobre, o mais sofrido, os mais excluídos. Por isso que Jesus vai comparar para os discípulos, né, como uma comunidade. O reino do céu é como uma comunidade que acolhe, uma comunidade que olha para o outro, uma comunidade que se toca. Hoje a gente vai vendo muitos, né? A gente vai se conversando muito nas redes sociais, né? E vai se esquecendo do toque. Jesus é aquele que toca, Jesus é aquele que acolhe, Jesus é aquele que abraça. Por isso que Jesus vai falar para os discípulos: o reino do céu é como uma comunidade que se abraça, que se acolhe, que tem o toque e olhar sempre com o toque de amor de Jesus nos dá. Olhar sempre com carinho aquelas pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, né? Como as crianças. Jesus mostra aqui umas crianças, mas hoje a gente vai vendo que não é só as crianças, né? São os idosos, são aquelas pessoas que vivem marginalizado, né? Com os vícios das drogas, e a gente vai vendo isso nas comunidades. Que nós possamos, né, abrir o nosso coração e ver Jesus, né, o reino do céu. Mostrar a essas pessoas que o reino do céu é como a nossa comunidade, que acolhe, que busca e que traz junto de todos nós. Queridos irmãos e irmãs, que nessa terça-feira nós tenhamos mesmo o olhar sincero, o olhar de amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.